Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade de Deus. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pela minha existência, pela tua existência, por Ele nos presentear com essa quarta-feira linda, maravilhosa, esse belo amanhecer que Ele preparou para mim e para você, enquanto nós estávamos dormindo. Você sabe que ninguém explica o que acontece durante o sono. A minha explicação é que ali você está vulnerável a tudo. Pode acontecer, dependendo do seu sono, o que acontecer você não está vendo. Então, a misericórdia de Deus vela por nós enquanto nós dormirmos. Porque ninguém tem defesa nem se defende de nada depois que dorme. Então, a maior importância para nós, seres humanos, o mais correto, certo e bom é antes de você deitar, não importa a tua religião, não importa o que você faz, não importa o que você pratica, mas antes de deitar, fecha os teus olhos, se quiser se ajoelhar, se ajoelha, se não quiser, apenas feche os teus olhos, na hora de deitar, feche os teus olhos e pede ao Senhor para te guardar. Eu, particularmente, eu tenho ensinado às pessoas, às vezes, que moram na rua, que se encontra comigo e conversa comigo, eu falo para eles, e ele diz, mas eu não acredito muito. Eu digo, mas você precisava repensar, porque enquanto você está dormindo, você está vulnerável a tudo. Não só é ele, é nós, todos nós. Porque quem é que vê o que acontece depois que dorme? Creio eu, nos meus pensamentos, que milhões de legiões do mal tenta contra você. Porém, Deus tem plano na tua vida, porém, Deus tem vários planos na tua vida para ser realizado. E se você for imaginar, você não conta os livramentos que Deus nos dá, porque não existe ninguém que esteja vigilante de atalaia estando dormindo. É algo que praticamente nós morremos. Porque ninguém vê nada, ninguém. Só ali o coração, a mente, o sangue circulando e você dormindo. Então, Deus, Ele cuida de nós de uma forma que pessoas que dizem que não crê em Deus, mas Ele só está vivo porque Deus está permitindo. Ele só está ali, vivo, existindo na Terra, porque Deus está velando por ele. Independente do que ele diga que não crê em Deus, do que ele diga que não quer a ajuda de Deus, de que ele diga que não conhece Deus como seu Deus,
Mas de qualquer forma, ele só está vivo porque Deus está permitindo. Para que lá na frente ele veja que precisa de Deus. Então, para nós, é muito importante reconhecermos que tem alguém que vela por nós, até quando nós dormimos, além dele cuidar do dia a dia, minuto a minuto, ele cuida quando você está dormindo. E o mais bonito e belo é que Deus não leva em conta as palavras que muitas das vezes nós falamos sem sentido algum. Porque até aqui eu ainda não vi nenhum desses que diz que não acredita em Deus se dá bem. O se dá bem que eu falo, gente, não é sobre financeiro. Eu falo sobre saúde. Sobre você pegar uma panela, como diz nós lá no Pernambuco, de feijão azedo e comer e não sentir nenhum problema. Comer cuscuz de madrugada, comer o que quiser, deitar, dormir, não sentir nada. Esse é o sentir bem. Esse é a saúde de ferro, que nem nós dissemos lá no Pernambuco. Então não tem riqueza maior do que esta, gente. A riqueza maior do mundo que eu acredito é a primeira coisa é você ser desculpa, guardado por Deus. Deus é quem te guarda. Amigo, você ainda que diz que não crê em Deus, mas Ele te guarda mesmo assim. Quantas pessoas não já se levantaram contra ti? Quantas pessoas não já tentaram tirar a tua vida? Quantas pessoas não já cogitaram em te ver fora da terra? Mas Deus tem cuidado de você. Não importa se você acredita, se você não acredita, se você tem fé, se você não tem, mas Deus tem cuidado de você. Porque não existe nada no mundo que não seja permissão de Deus. Ele permite. Então, Ele é quem comanda tudo. Todas as coisas são comandadas por Ele. Ah, mas irmão, essas guerras estão aqui na Bíblia. Se você for começar no capítulo 24 de Mateus e você for ler todinho na íntegra, você vai ver e perceber desde o começo do mundo que tem as guerras. Desde o começo do mundo que existe guerra. A guerra do bem contra o mal, ou às vezes guerra de ganância. Ganância é do mal. Mas, ou você crendo, ou você não crendo, Deus continua velando e te guardando de todo o mal e de toda a injustiça. Mas o que eu quero dizer para você, que Deus nos ama, mesmo nós, muitas das vezes, vacilando a ponto de morrer. Você vê nós mesmos, é o maior trabalho do mundo, é muito difícil nós querer perdoar alguma desfeita que alguém fez para conosco. Imagina o que nós fazemos quando a palavra de Deus diz, vigiai, orai, e nós não fazemos isso constante. Tem pessoas que acham que orando 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, já resolveu, acabou, pronto, está resolvido. Não!
A Bíblia manda que nós seja vigilante, o vigia, o guarda, o vigia, ele pode dormir no seu trabalho? Não pode. E se ele dormir, o ladrão vem e arromba aquele ambiente a qual ele está vigiando e leva o que quiser. Então, as mesmas coisas somos nós. Nós dormimos, mas tem alguém velando pelo nosso sono, nos guardando e nos protegendo. Eu, particularmente, muitas das vezes eu falo para alguns, não, eu vou estar rezando Pai Nosso, é uma demora, não sei o quê. E eu digo, gente, você não tem nem paciência para falar com Deus. Você não tem nem tempo para falar com Deus de tão ocupado que você está. E eu falo para eles, eu digo, olha, diz pelo menos estas palavras. Senhor, me cobre com as tuas potentes mãos e guarda a minha alma. Deita e dorme. Porque depois que você pedir com fé para Deus colocar as suas potentes mãos te guardando, já era, gente. Ninguém, nenhum mal vai te conceder, te atingir. Mas eu quero dizer para você, mesmo você não acreditando, mesmo você praticando o que você praticar, Deus não quer saber se você é homossexual, se você é alguém que trabalha com bruxaria, com feitiçaria, com essas seitas, essas coisas assim. Se você é mulher e quer ser homem, eu não sei nem como chama. Deus não quer saber se você é ladrão, se você é matador, se você é traficante, se você... Deus não quer saber de nada disso seu. Ele quer te dar a última chance. Você não sabe qual o dia que vai partir. Eu não sei qual o meu dia. Mas Deus está te esperando de braços abertos, com os ouvidos assim, ó, atento, esperando você dizer, Deus, eu quero te pedir perdão por todo o mal que eu já fiz. Oh, glória! Deus, eu quero te pedir perdão. Perdoa os meus pecados e a partir de hoje, guia-me nas tuas veredas. Oh, glória! E Ele vai te pegar no colo, vai te colocar nos braços, vai te abraçar e vai dizer, filho, há tanto tempo que eu estava esperando você se decidir. Vem, filho, porque eu estou te esperando de braços abertos. E a partir de agora, o meu cuidado contigo vai ser multiplicado milhões de vezes mais. Enquanto você e eu dormimos, há uma batalha celestial. A minha mãe, a irmã Eurides, Inácio Dias, lá de Pernambuco, a cabocla de 82 anos, ou é 83 anos, ela fala claramente que é uma mulher de oração, e ela diz que uma certa vez teve 2 sonhos, que lá no alto, a gente orando, o povo orando na terra, e lá no alto um bode grande, com a barba arrastando no chão, engolindo as bolinhas de fogo, que eram as orações. Poucas bolinhas de fogo subia até o trono, porque as outras, a maioria delas, o bode engolia. Quer dizer, temos que orar mais, limpar a nossa mente, o nosso coração, para poder a nossa oração chegar até Deus. Muitas das vezes nós temos a resposta todos os dias e não cremos, e não percebemos que é Deus velando por nós.
Quantos amigos seus, quantas pessoas, tem alguém nesse momento que ouviu a notícia que seu amigo faleceu, que seu amigo foi acidentado, que seu amigo foi baleado, que seu irmão foi assassinado, que sua irmã foi. Quantas pessoas agora no mundo não estão passando por esse tormento? E você está tendo o privilégio de estar vivo, que é milagre maior do que a vida. Não existe, gente. Não existe milagre maior do que a vida. Porém, perna, você vai lá no hospital, ou vai naqueles homens que fazem perna prótese, coloca em você e você vai andando mecanicamente. Braço mecânico, mas não tem cabeça mecânica. Não tem cabeça mecânica. Sabe por quê? Não tem vida para vender em hospital nenhum, cientista nenhum faz você reviver depois da morte. Eu desafio a ciência do mundo inteiro se reunir e fazer você normal, homens normais, depois da morte reviver e tornar a viver de novo como era antes. Não tem ninguém no mundo, a riqueza maior do mundo, o homem mais rico do mundo, ele não pode voltar dos mortos. Então, o que eu quero dizer para você? Você que diz que não crê em Deus, mas você é o que mais crê. Quanto mais você bate na tecla que diz assim, eu não creio em Deus, aí você se engana porque você crê. Sabe por quê? Porque não se fala naquilo que não tem existência. Que não tem existência é nada. Nada. Não se fala, não se contesta aquilo que não existe. Eu não sou um homem apropriado para estar conversando com vocês sobre isso, porque eu não sou estudado, eu não estudei. Mas Deus, Ele nos dá, Ele nos ensina. E eu quero dizer para vocês, a maior riqueza do ser humano é reconhecer que Deus é o seu superior. E que Jesus Cristo é a porta que nos leva até Deus. Aleluia. É Jesus, se não for, só existe dois caminhos, só existe dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Porém, escolhe o caminho da vida, para que os teus dias sejam prolongados na terra, mas com sabedoria, com temor e com amor. Só existem essas duas escolhas, céu ou inferno. Ô irmão, mas como é que você reconhece que existe o inferno? Desde a fundação do mundo, desde quando a Bíblia relata que um anjo, olha que o cara era um anjo, ele era um anjo dos mais fortes e tentou tomar o trono de Deus e foi expulso dos céus. E aí, sim, hoje ele anda na terra, rugindo como um leão. Essas guerras, essas brigas, tudo já está escrito, mas tudo isso o homem que deixa brecha para o inimigo entrar nas suas vidas. Na Bíblia, tudo que Jesus prega é sobre amor. Não tem nada
de religião, não tem nada de religiosidade, não tem nada, não tem nenhum nome dessas religiões aqui. A religião de Deus sempre foi o amor, que não é religião, é um dever. É um dos primordial na terra, é o amor, era o que Jesus pregava. É através do amor você pode todas as coisas. Você acredita nisso? Que não adianta você orar para Deus te dar um dom e você não ter amor pelo seu próximo. Esse negócio de dom de língua, de dom de profecia, de dom disso, de dom daquilo, de dom... Não, isso aí não vai levar ninguém ao céu. Não vai levar ninguém ao céu. Ah, dom de língua. Ah, o que é que isso faz? Dom de língua é edificação para você mesmo, não é para ninguém, é para você mesmo. Deus mostrando que está com você, que lhe selou, que está ali. Mas mesmo você tendo o dom, aí é onde você tem que trabalhar mais ainda, como diz na palavra, cuidar para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, glória a Deus. Deus está me trazendo aqui palavras para eu falar para você. Olha, a maior riqueza do homem é reconhecer que Deus é seu Senhor e que você não é nada sem Deus. Nada. Você pode nunca ter colocado o pé dentro de uma congregação e eles te condenar, mas o teu coração sempre está firme e acreditando no teu Senhor. Porque aqui na Bíblia não está escrito em canto nenhum. Olha, para você entrar no céu, você tem que chegar numa assembleia, numa batista, numa Canaã, numa Deus é Amor, numa pentecostal, numa... Não tem nada, nem isso tem aqui. Nem esses nomes tem aqui. Sabe o que é o nome que tem? É o amor. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e depois disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, a pedra fundamental que Jesus criou. Vocês acreditam nisso? É a pedra fundamental. Nós somos as pedrinhas. Somos as pedrinhas. Vós sois as pedrinhas. Pedro é a pedra fundamental. Jesus é o mentor. E Deus é o nosso Criador. Aleluia. Sem Ele, nada nós conseguiremos. Você pode ter a maior riqueza do mundo, mas hoje, nos dias de hoje, os homens deixaram o Deus verdadeiro por o Deus da mentira. Criaram outro Deus. Por isso que está essa confusão das pessoas que se diz ser evangélica. Porque o evangélico é diferente do cristão. O evangélico ele se corrompe por qualquer coisa. Mas o cristão verdadeiro permanece ali, ó, comendo farinha seca de joelho, dizendo graças te dou, Senhor do céu e da terra. Dá pulo de 2, 3 metros de altura, não sente uma dor numa unha, não sente uma dor no pé, não vai... Porque Deus está cuidando dele na simplicidade. Mas o homem, os que se diz evangélico, estão se corrompendo, sabe por quê? 2 barras terrível está destruindo. Barra de sal e barra de ouro. Não que as mulheres tenham culpa, não. Mas sabe o que é isso? O homem se corrompendo. Porque se nós for observar, Jesus foi servido mais pelas mulheres. Ele foi mais ajudado pelas mulheres do que os homens. Como você prova isso, presbítero? Eu provo, sabe por quê? Quando Jesus estava na cruz, que procurou os discípulos, cadê os discípulos de Jesus?
Cadê os discípulos de Jesus? Mas ali estavam as mulheres, bem-aventurada, valente, brava, pedindo que eles entregassem o corpo do mestre, que elas tomavam de conta. E assim aconteceu, gente. Eita, glória a Deus. Que as mulheres sejam bem-aventuradas, as mulheres valentes, que lutam pela sua dignidade. Não importa o que faça, não importa o que você esteja fazendo, mas Deus está de braços abertos te esperando para perdoar os teus pecados. Basta você se decidir. Mais uma vez, ele não quer saber do que tu pratica ou que tu praticava. Ele só está de braços abertos esperando o teu pedido de perdão. E eu quero que qualquer homem no mundo venha dizer que não é. E aqui está, ó, um exemplo. No capítulo 9 de Mateus, os homens trouxeram um paralítico de nascença. Trouxeram ele até Jesus Cristo. E Jesus vendo, aqui no capítulo 9, você vai ver, pode ler aí que você vê, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas vou narrar a história e você vai vendo. No capítulo, no versículo 1, está dizendo aqui, ó, e estando no barco, passou para a outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram-lhe um paralítico, um paralítico deitado numa rede. Trouxeram um paralítico deitado numa rede. Aí é para vocês verem o que Deus quer de nós. O que Deus quer que nós façamos. Nossa fé ainda está menos do que um grão de mostarda. Sabe por quê? Porque simbolicamente Jesus diz assim, ó, a palavra diz, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, passa daqui para ali, e ele há de passar, porque nada será impossível. Imagina o tamanho de um grão de mostarda e nossa fé nem chega perto da metade do grão de mostarda. Ai, mas eu tem não, irmão. Você tem fé, sabe por quê? Sabe qual é a sua fé? Eu vou lhe falar agora. Não me leve a mal, não. E leve se quiser, porque Jesus não quer que nós ficamos calados. Sabe por que você é fervoroso? Eu vou lhe explicar agora porque o seu fervor. Você vai na sua conta bancária, tem um troquinho, você vai no seu armário, tem um alimentinho. Na hora que você quiser, você vai no banco, saca, compra, usa o Pix, não precisa nem sacar dinheiro. É por isso que você é fervoroso. Ei, teu fervor tem que continuar também no deserto. Eu já me vi sem ter o que comer dentro de casa. Vocês podem até achar que não, mas eu já me vi. Saí mais a minha esposa por dentro do mato procurando imbu. Aqui o povo chama umbu, lá nós chamamos imbu. Procurando dentro da roça, batata ano tão ruim, nós eu cavar bem uma conta de terra para poder achar 2, 3 batatas. Com fome eu e a minha esposa. Mas nós estava ali, glorificando o Rei, dizendo, santo é o teu nome, papai. Aleluia. Eu quero ver, irmão, é no deserto que Deus prova a tua fé. Mesa cheia, mesa farta, você grita, você glorifica, você pula, você anda. Que nem aqui, ó, que nós não vemos nenhuma parte dizendo que o homem vinha glorificando, mas ele tinha fé. E tanto ele como os amigos dele trouxeram
eu creio que neles, não, nós vamos levar lá até Jesus e Jesus vai curá-lo. E aqui está dizendo Jesus vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoado está os teus pecados. Jesus perdoou os pecados dele. Por que Jesus perdoou? Porque Jesus, antes dele chegar, Jesus já sabia que ele ia chegar. Jesus já sentia a fé dele. É a fé, é o amor. Se esses homens não tivessem tido amor para levar esse paralítico até Jesus, ele não tinha sido curado. Gente, é o amor. O amor é caridoso, o amor é zeloso, o amor é cuidadoso, o amor permanece, gente. O que eu quero dizer para você aqui tem que ser um amor verdadeiro, um amor a qual Jesus diz na sua palavra: ninguém tem maior prova do que esta de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esses homens doaram parte de sua vida, do seu tempo. Você doar parte do seu tempo é você doando um pouco da sua vida. Por exemplo, eu saio de casa para visitar o meu irmão lá em tal lugar. Eu estou dedicando da minha vida de fazer algo por mim para ir fazer pelo meu irmão. É essa a característica, é essa a comparação que Jesus faz. E esses homens trouxeram esse homem até Jesus. Jesus já foi logo vendo o tamanho da fé daquele homem e perdoando os seus pecados. E alguns dos escribas e fariseus que estavam lá naquele lugar começaram a presumar dentro dos seus corações, dizendo até que Jesus estava blasfemando. Blasfemando. Jesus vai e fala para eles: o que é mais fácil dizer para este homem: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda, pega a tua cama e anda, levanta-te e anda. O que é mais fácil? O que é mais fácil, você amar alguém, perdoar os seus pecados ou condená-lo? Você acha mais fácil condenar, porque você fica livre. Eu quero nem conversa com aquele camarada ali, velho ali, bebo ali, drogado, matando gente, roubando. Isso aí é um perdido, um pervertido, tá perdido, isso aí tá condenado. Pronto, aí já passa por ele, nem olha mais para ele, porque para ele já se livrou daquela obrigação. Ai, foi isso que Jesus te deu? Assim, na primeira vez que alguém não quis receber Jesus, Jesus não tinha mais insistido para aquela pessoa e não tinha insistido na vida dele. Aquele homem que estava debaixo da figueira, que foi encontrado pelo discípulo, que o discípulo falou para ele, e ele disse: o que será, o que produzir, o que vem de bom dali da Galiléia? Ai, mas Jesus já tinha passado, já tinha visto ele debaixo da figueira, oh glória! Ei, antes de você abrir a boca, Jesus te conhece. Deus, ele sabe os teus pensamentos. Não adianta você querer ser bonzinho para o homem ver. De que adianta você estar na igreja, numa igreja que nem vocês falam? Para mim não é igreja, para mim é uma congregação. Uma congregação, não é igreja. Igreja é quem vai para a congregação. Ali está a congregação e a igreja vai adorar a Deus. A igreja somos nós. Deus vem buscar a sua igreja. A igreja somos nós. O Deus vai levar esses templos tudinho. Não. De que adianta você estar ali? Glória a Deus, aleluia, enrolando a língua, e galachei, galachou, e balachai, balachei. E quando sair dali, passar por um bêbado e escorrer, escarrar e cuspir com nojo do bêbado. Ou ver, às vezes, um próprio irmão dele mesmo
bêbado e cortar caminho, negando o seu próprio sangue. Olha, se tu nega o teu sangue, que é teu irmão, imagina Jesus que tu nunca viu. Se tu nega ajuda aos que estão na terra, e como tu vai querer acreditar que Deus existe se tu vê teu irmão todo dia, tua irmã, teu parente, teu conhecido, teu amigo, todos os dias tu vê e não vai lá dar a mão a ele caindo no poço? E como tu quer me fazer acreditar que tu crê em Deus, que tu nunca viu? O próprio Jesus falou para os fariseus, se eu vos falo das coisas terrenas que vocês vê, pegue a palpa, vocês não têm resposta, o que vocês vão me dizer se eu falar das coisas celestiais? Nos dias de hoje, meus amados, o evangelho que o povo prega, não é o evangelho da Bíblia, é o que o povo prega, a maneira que eles pregam. Eles só pregam para se dar bem. Mas eu pergunto a vocês, que gostam tanto de festa, o que Deus me manda perguntar a vocês. Vocês fazem festa nas sedes de vocês? Tem sede aí de 30, 40, 50 mil pessoas, faz aquela grande festa na sede. Pessoas entram lá numa cadeira de roda, entra por essa porta, sai nessa porta, do mesmo jeito na cadeira de roda. Entra o mudo, sai do mesmo jeito mudo. Entra o cego, sai do mesmo jeito o cego. Igual na igreja de Babilônia. Entra o paralítico, sai do mesmo jeito, o mudo sai do mesmo jeito, o cego sai do mesmo jeito, o surdo sai do mesmo jeito, o endemoniado sai do mesmo jeito. E onde está a graça? Aonde estará a graça? Está no balaxei, balaxai, balaxu, balaxá, cataqui, cataculá, que nem vocês ficam falando. E ninguém se levanta para traduzir as línguas. Porque não é línguas. Ele é o homem, na sua carnalidade, tentando mostrar para o pastor que fala em língua, mostrar para o pastor que fala em língua, mostrar para o pastor que Deus está batizando. Ei. E com isso, meus amados, a corrupção vai crescendo mais ainda. E Jesus, ele aqui continuou falando com esse homem. Depois de todas essas coisas, Jesus vai e ordena, sabe o quê? E diz, toma a tua cama e vai para a tua casa. No final, para não ir muito longe, Jesus ordena, na última frase aqui do versículo 6, que ele pegue, tome a sua cama, levante-se e vá para a sua casa. O que está acontecendo nos dias de hoje, sabe o que é? É um evangelho de mentira. Um evangelho pregado pelos barões da fé e enraizado nos garimpeiros. Eu já fui garimpeiro da fé. Já tomei conta de igreja, de congregaçãozinha, garimpando, passando ali a salma para garimpar, juntar e no fim do mês levar para o barão da fé. E isso gratuitamente. Não estou me queixando porque o evangelho é de graça. Eu trabalhava.
Para ganhar o meu sustento, eu trabalhava. Na minha época, os pastores trabalhavam. Hoje, não tem pastor. Hoje, perdoe-me, mas eu não vou me calar, não tem pastor. Hoje tem, sabe o quê? Funcionários. Que a maioria dos pastores são fichados, ganha seus salários e tem a carteira registrada. Por quê? Porque nos dias de hoje as religiões se formou firma, indústria, e é das maiores, que é a indústria do ouro. Aqui em São Paulo o povo chama até a Casa da Moeda, com vários lugares assim, as Casas da Moeda. Ei, mas eu quero dizer para você, sabe uma coisa? Para encerrar esse vídeo. Arrependei-vos, porque é chegado o dia da redenção. Arrependei-vos. Aqui apareceu no capítulo 3 de Mateus, diz assim, ó. E naquele dia apareceu, capítulo 3, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O versículo de hoje é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vou repetir de novo. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías vai à casa de Ezequias e diz a Ezequias: glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Chega até Ezequias e diz: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, ó glória, e não viverás. Ezequias, em vez de chorar, se lamuriar, ou de se revoltar contra Deus, largar de mão, que já ia morrer mesmo. Tem gente que diz, eu vou morrer de todo jeito. Mas Ezequias virou o rosto para a parede e começou, pensando ele que Deus não sabia que ele ia fazer aquilo. Mas Deus já sabia. E ele começou a lembrar a Deus, Senhor, lembra-te, aleluia, que fiz o que era reto diante dos teus olhos, andei corretamente diante de ti. E começou chorando. Antes de Isaías sair do pátio, glória a Deus. Deus fala com Isaías, Isaías,
volta até Ezequias. E diz a ele: Deus ouviu o teu choro e manda te acrescentar 15 anos. Mas a Bíblia não fala depois dos 15 anos. Sabe por quê? Porque ele morreu depois dos 15 anos. Não é porque você foi curado por Deus que você vai viver a vida toda. Não, vai chegar a hora de você partir. Pode não ser daquela enfermidade, mas você vai partir. Porque nós viemos do pó e do pó para o pó tornaremos. Rico, pobre, preto, branco, azul, rudado, roxo, seja qualquer seja a sua cor. Viemos do pó. Para o pó vamos nos tornar. Tudo vira pó. Tudo vira pó. Você já pensou nisso? Tudo que existe na Terra vira pó. E nós somos os principais. Do pó viemos, para o pó vamos tornar. A mensagem é essa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Curte, comente, compartilha e se inscreve, me segue, seja um seguidor. Não de mim, mas da palavra. Seguindo este canal, para você ouvir a real palavra de Deus. Nada do que eu falei aqui, estou falando de mim mesmo. Mas sempre reforço. Em outubro vai estar ali uma grande decisão para você decidir. O que você quer para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e o que você quer para a juventude. E o que a juventude quer? Hoje a juventude tem ajuda, as famílias têm ajuda. Hoje está acontecendo uma eleição das mais podres que eu já vi na minha vida. Cada um procurando derrotar o outro, não com honestidade, mas com mentiras e calúnia. Mas eu quero citar para vocês, nunca na vida, durante a existência de Cristo, ele nunca exaltou, exortou ricos, nem defendeu ricos. Sempre viveu do lado do pobre. Amém? Deus abençoe e põe na consciência. Dia 4 de outubro ou é 3, não sei. Eu não vou poder votar porque estou aqui em São Paulo. Não fiz a biometria, nem fiz a transferência. Mas eu acredito que o povo que assistir este vídeo vão pensar o que queres para os seus filhos. Andar armado, pei. As mulheres, principalmente, que foram as mais massacradas durante esse período do governo que passou. Não estou dizendo que você vote em A nem em B, mas escolha o certo. Ore a Deus. E veja na Bíblia quantas vezes Deus exaltou o rico ou quis ajudar o rico. Só dizia para ele se arrepender. E o jovem, riquíssimo, chega para Jesus e Jesus manda ele fazer o quê? Dividir o que tem com os pobres. Amém? Que Deus abençoe você. Curte, compartilhe, comenta. Eu estou orando por vocês. Até por aqueles que nem gostam do meu vídeo. Mas eu amo ele e Deus também te ama. E vocês moram no meu coração. E Deus abençoe.